Boa noite, queridos alunos. Hoje é dia 4 de outubro de 2024, são 19 horas. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Direito Civil 5. Vamos à aula. Hoje nós vamos falar sobre bem de família e de dissolução da sociedade conjugal. Bom, bem de família, o que que é, né? É o bem destinado para a moradia da nossa família. E esse bem, ele está protegido pela lei do bem de família, garantida a sua impenhorabilidade. E aí a gente vai começar a falar sobre essa lei 8.009 de 90, que é uma lei pequenininha, mas ela é super importante porque ela protege o bem destinado à moradia daquela família de vir a ser penhorado. Mas, obviamente, que tem as suas exceções. Então, Lei 8.009 de 90, uma lei pequenininha, mas muito poderosa, e o bem de família está garantido pela lei. O que que é garantido pela lei? A impenhorabilidade desse bem. Então, o artigo 1º da Lei 8.009 de 90 prevê que compreende o imóvel residencial próprio da família. E a súmula 364 do STJ prevê que esse conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Porque existe também a denominação de família unipessoal, que é a família composta por uma pessoa só. Então, uma pessoa pode ter uma família, ser considerada família ela sozinha. Então, independente de ser solteira, viúva, separada, divorciada, é o bem destinado para moradia, então é considerado bem de família e, por conta disso, tem a proteção legal da impenhorabilidade. Porém, existem as exceções, tá? Então, o que nós vamos ver aqui, e uma observação que eu fiz aqui, o terreno não edificado não caracteriza bem de família. Por quê? Porque o terreno sem a casa construída não é bem de família, certo? Então, se a pessoa tem um terreno e tem uma dívida qualquer, para a cobrança da dívida, essa pessoa será executada e, se só tiver aquele terreno, ela vai perder, porque não tem nada construído naquele terreno. Tá? Então, bem de família deve ser uma construção, uma casa, um apartamento destinado à moradia daquela pessoa. Lembrando que o bem de família excluem-se os veículos de transporte e as obras de arte, conforme o artigo 2º do, da Lei 8.009 de 90, que nós estamos analisando. E aí eu fiz uma observação aqui, nos remetendo para o artigo 833 do Código de Processo Civil, porque lá diz assim, ó, são impenhoráveis, inciso 5, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, se a pessoa tiver um carro, mas esse carro for destinado para o trabalho, para o exercício da profissão, e aí também está excluído da penhora. Rafael perguntando, professora, caso esse terreno, mesmo sem edificação de moradia, se for explorado para o sustento da família, ainda assim é alcançável? Aí não. Por quê? Porque já aconteceu o caso, inclusive um julgado que eu trouxe aqui para vocês, de que a pessoa, a família saiu de um bem que era propriedade, né, da propriedade deles, alugou esse bem, pegou o aluguel e alugou um outro de menor valor. E aí a pessoa falou assim: ah, então não é caracterizado como bem de família porque eles não estão morando. Mas eles não estavam morando naquele bem, mas o aluguel daquele bem era para subsistência. E isso restou comprovado nos autos, e aí não houve a penhora desse bem. Então, excelente pergunta que nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito desse julgado. Por isso é que hoje, inclusive, até postei um vídeo que eu gravei ontem sobre a questão do direito real de habitação, né, que foi julgado no STJ, e aí a relativização. Por isso que eu falei que toda vez que a gente se deparar com uma lei fria e estática, que a lei ela é necessária, mas que eu encontro um caso concreto que eu posso argumentar aquela lei, que eu posso relativizar aquela lei, eu vou fazer. Então, tudo depende da tese de argumentação do advogado em relação àquele caso concreto e adequação da lei ao caso concreto.
Daí, por isso é que, neste caso, se comprovasse que o terreno está alugado para a subsistência de um outro aluguel para a família, aí, ok, teria a proteção da lei como impenhorável, tá? Excelente pergunta. Bom, é impenhorável o único imóvel do devedor que esteja alocado a terceiros desde que a renda obtida, olha aí o que eu falei, né, com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Estava aqui mesmo, né, a súmula 486 do STJ. Então, acaba respondendo à pergunta do Rafael e também elucidando algo que eu acabei de comentar com vocês. Então, mesmo que a família não more ou seja um terreno sem edificação, se for comprovado nos autos de uma eventual penhora por conta de uma dívida contraída, pode-se argumentar sim a respeito do bem de família e, com isso, garantiria a impenhorabilidade. Tá? Então, argumentos interessantes para discutirmos a lei e fazermos a adequação da lei ao caso concreto, à situação fática do caso concreto. Então, a Lei 8.009 de 90, como a gente está analisando aqui, no artigo 1º, artigo 2º a gente já falou, e o artigo 3º prevê as exceções à regra. Então, em que casos vai poder haver a penhora dos bens? Então, nos casos das exceções à regra. Então, qual é a regra? Impenhorabilidade do bem destinado à moradia da família. Exceções, artigo 3º. O inciso 1 foi revogado, que tratava de dívidas trabalhistas e previdenciárias dos funcionários da casa. Então, isso foi revogado. Então, se tiver dívida trabalhista, não vai poder perder o bem de família. Agora, o inciso 2 fala do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Ou seja, se a pessoa está devendo financiamento do imóvel ou prestação do Construcard, por exemplo, e ela não pagar, ela pode vir a perder o bem destinado à moradia da família. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque existe uma lenda urbana dizendo que o bem que a pessoa mora com a família dela não vai perder. Vai perder. Nessas circunstâncias aqui, nessas situações, conforme eu estou comentando com vocês a respeito das exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família, que é o bem destinado à moradia da família. Inciso 3 fala da pensão alimentícia, então o credor da pensão alimentícia, ele pode executar o bem e mesmo que seja o bem de família, o executado vai perder. Tá? Então, o credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário. Então, vamos imaginar uma situação assim: João e Maria têm um filho, José. E aí eles se divorciam e o João fica pagando pensão para o José, que na próxima aula a gente vai falar de alimentos, não sei se é a próxima ou a outra. Então nós vamos falar tudo sobre alimentos, a ação de alimentos, revisão de alimentos, execução, exoneração. E aí, vamos lá. João e Maria têm um filho José, eles se divorciam, exatamente. Eu estou colocando aqui para vocês exatamente isso aqui, né? O que o Tiago, é Tiago que colocou aqui, a íntegra? É. Então, aí a gente está discutindo aqui todos os incisos do artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Então, estou explicando que dever pensão alimentícia pode ocasionar a perda do bem onde aquele responsável pelos alimentos reside com a sua família, mas, obviamente, está resguardado o direito do seu coproprietário. Então, vamos voltar a essa história aqui. João e Maria têm um filho José, eles se divorciam, João fica pagando alimentos ao José, e aí o João se casa com outra mulher, outra pessoa, tá? E aí eles vão viver numa casa dos dois. Daí ele deixa de pagar a pensão do José e fica num montante tal em que o José, representado pela mãe, vai executar o pai diante daquela ação de alimentos. Então, eu tenho uma sentença de alimentos e que essa sentença de alimentos, ela é um título executivo judicial. Eu só posso executar um título executivo. O que é um título executivo judicial? Uma sentença transitada em julgado. Se tem sentença, dizendo que aquele homem tem que pagar aquele valor de alimentos a título de pensão alimentícia, ele tem que pagar. Se ele não pagar, ele vai ser executado judicialmente, né? E aí vai ser proposta uma ação de execução contra ele.
Muito bem, o valor da dívida da pensão alimentícia está em R$ 200 mil. Aí ele tem um bem que vale 400 mil junto com a nova mulher. E aí ela vai pedir a execução e ele vai perder a metade que cabe a ele. Pode atingir a metade dela? Claro que não. Por quê? Porque a responsabilidade é dele como pai, não é dela como nova esposa. Tá? Eu andei vendo aí umas pessoas gravando uns vídeos no Instagram e no TikTok falando que se o cara está devendo pensão, a mulher dele é responsável por pagar. Óbvio que não, né? Porque a responsabilidade é dele. Essa responsabilidade é uma responsabilidade personalíssima. Então, é da pessoa que é responsável pelo pagamento de alimentos, e não do novo cônjuge. Isso não tem nada a ver. Tá? Então, o credor de pensão alimentícia, se ele ficar devendo pensão e não pagar, pode sofrer uma execução. E se o único bem, tem alguém com o microfone ligado, gente, dá uma olhadinha, por favor. E se o único bem é aquele bem que ele mora com o novo cônjuge, ou seja, destinado para a moradia da família, ele vai perder. Tá? Então temos que ter muito cuidado com isso. Então, qualquer dívida pode vir a ser executada. Se não for título executivo, perdão, aí é a ação de cobrança. Se for título executivo, aí ação de execução. Título executivo judicial, sentença. Título executivo extrajudicial, todos os elencados no artigo 784 do Código de Processo Civil. Tá? Então, temos títulos executivos judiciais, títulos executivos extrajudiciais. E aí eu vou manejar uma ação de execução. Se não se tratar de um título executivo, aí eu vou ter que ajuizar uma ação de cobrança. Tá? Então, isso aqui é quando a pessoa está devendo, ela tem que ser cobrada, né? Porque quem deve tem que pagar. E o inciso 4 fala da cobrança dos impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, IPTU, condomínio, taxa de incêndio, tudo isso é considerado o quê? Obrigação propter rem. O que é uma obrigação propter rem? Do próprio bem. Né? Então, são obrigações que, se não forem pagas, vão gerar a perda do bem. Por quê? Porque a dívida vai ser executada e a pessoa vai perder o bem, mesmo que seja o bem que ela mora com a família dela. Que ela more com a família dela. O 5, inciso 5 do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. O que é hipoteca? Hipoteca é um direito real de garantia. Então, quando a gente estuda os direitos reais, nós vamos ver que os 14 direitos reais estão elencados no artigo 1225 do Código Civil. E um dos direitos reais é justamente a hipoteca. O que é a hipoteca? Então, eu vou pedir dinheiro emprestado ao Banco Itaú. Dando um exemplo aqui, né? Banco Itaú, me empreste R$ 500 mil. Aí o Banco Itaú não é bonzinho de falar, olha, eu vou te emprestar 500 mil e pague quando quiser, como puder. Não é assim. O banco vai querer um bem em garantia. Então, o próprio bem vai ser dado em garantia. De garantia de quê? De que a dívida será paga. Se não pagar, é caso de perder. Ah, mas é o único bem que eu tenho que eu destino para a moradia da minha família. Sinto muito, né? Porque não vai ser protegido nesses casos, tá? Aqui a gente está estudando hoje as exceções à regra, tá? E lembrando que o leigo e através de lenda urbana a gente sabe que as pessoas dizem que o bem que a gente mora com a família, se tiver menor morando, não vai perder, vai perder, vai perder. Tá? Então, isso é uma lenda urbana que vai passando de geração para geração, e aqui a gente está estudando o direito na sua inteireza, dentro da sua técnica, e porque a gente precisa saber o que efetivamente vai acontecer por conta de uma dívida. Então, o que não pode é a pessoa ficar com dívida. Vocês viram que eu postei lá no Instagram, foi no sábado, que 3 bilhões de reais do Bolsa Família, de pessoas que recebem o Bolsa Família, estão apostando em bets. Né? Então, o Banco Central rastreou e verificou que o Pix feito é de gente que recebe o auxílio de Bolsa Família. Gente, isso é um absurdo. Né? A pessoa efetivamente precisa daquele auxílio do Bolsa Família e ela está usando aquilo para apostar. E tem gente viciada nesses jogos, né? E muitos influencers digitais induzindo as pessoas
manipulando as pessoas para jogarem nesses jogos malditos, né? Porque são malditos, porque jogo de azar é maldito, né? A pessoa fica viciada e ela não consegue, às vezes, sair daquela bola de neve. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, a hipoteca é um direito real de garantia e que, se a pessoa não pagar a dívida que tem junto ao banco, o banco vai executar a hipoteca que a gente chama de excursão. Tá? Então, o banco vai excutir o bem. O que que quer dizer isso? Vai executar e vai à asta pública, que é mais conhecido como leilão, mas leilão é para bens móveis, praça para bens imóveis, mas o gênero é a asta pública. Então, o bem vai à asta pública para quê? Para que o banco recupere o valor que lhe é devido. Então, por isso que a gente precisa. Ah, o Instagram, né? Prof. Ana Cris Pinheiro. Hoje eu postei um vídeo sobre a relativização do direito real de habitação, né, que foi julgado pelo STJ. Ontem eu postei um vídeo sobre o estupro de vulnerável, que é considerado, né, por conta do artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, quando a pessoa está em estado de sono, né, de sonolência, e aí é considerado estupro de vulnerável também. Enfim, gente, é porque tantos casos se avolumando aí, né? Inclusive com esse famoso lá dos Estados Unidos, que MC, né? Sei lá se ele é MC. E aí isso veio à tona, né? Por conta de muitos casos que estão se avolumando nesse sentido. Então, todo cuidado é pouco, a gente precisa ficar de olho e tomar cuidado com quem a gente se relaciona, pelo amor de Deus. Bom, inciso 6, por ter sido adquirido por produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Então, aquela pessoa adquiriu o bem que ela mora com a família dela através de um produto de crime. Então, foi comprovado que a pessoa cometeu aquele crime e aí ela comprou aquele bem que ela destina para a moradia da família, mas em uma sentença penal condenatória e que essa pessoa foi obrigada a realizar um ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, ela vai perder, mesmo que o imóvel seja para a moradia da família. Inciso 7, obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, eu já falei aqui com vocês que fiança e aval são contratos acessórios. A fiança atrelada ao contrato de locação, o aval atrelado ao contrato de alienação fiduciária, que é uma compra e venda financiada. E aí, a pessoa que é casada, se ela for fiadora, o cônjuge tem que anuir, conforme nós falamos em aulas pretéritas. Então, se o cônjuge não anuir, vai ter invalidade essa fiança, tá? Mas vamos supor que o João, casado com a Maria, eles foram fiadores de um locatário e o locatário não pagou o aluguel e por conta disso ele foi executado. Tá? Fiança, contrato de locação, aval, contrato de alienação fiduciária. Perfeito, Thiago. Então, são contratos acessórios, né? Que quando a gente estuda o direito dos contratos, nós vamos estudar esses dois contratos, fiança e aval, e vamos ver que eles são contratos acessórios que estão atrelados a um contrato principal. E aí, por isso, eu estou explicando para vocês. Então, o locatário não pagou o aluguel. O que que o locador vai fazer? Vai executar os fiadores. Ah, mas os fiadores só têm um bem que moram com a família deles. Sinto muito, vai perder. Né? Por quê? Porque é exceção à regra. Tá? Então, exceções são 6. O inciso 1 foi revogado, o inciso 8 também foi revogado. O inciso 8 tratava de de fraude contra o INSS. Que pena que foi revogado, né? Porque, gente, as fraudes, elas estão para tudo quanto é lado. Então, aquela pessoa que ela frauda o INSS, ela recebe uma pensão ou uma aposentadoria indevida, e se isso fosse rastreado, e se aquele dinheiro foi destinado para a moradia daquela pessoa, ela ia perder o bem para ressarcir o INSS, tá? Mas foi revogado. Então, o inciso 8 está revogado do artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Então, vamos lá. Uma coisa é a lei do bem de família, que é a Lei 8.009 de 90, tá? Que prevê essas exceções. Outra coisa está no Código Civil, que a gente chama de bem de família convencional. Bem de família legal é o que está protegido pela lei.
Bem de família convencional é aquele que está protegido porque eu clausulei aquele bem. Então, eu fiz uma clausulação. São três as clausulações que podemos fazer em um bem: inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade. Então, eu posso clausular o meu bem. Tá? E aí, o artigo 1911 do Código Civil, que está lá no direito das sucessões, ele diz que se eu gravar de inalienabilidade, vem no pacote a incomunicabilidade e a impenhorabilidade. Tá? Mas o contrário não é, a recíproca não é verdadeira. Mas vamos voltar aqui à impenhorabilidade. Vamos supor que eu tenha um patrimônio total de 9 milhões de reais. Então, eu tenho uma casa que vale 3 milhões e tenho uma frota de automóveis que eu alugo e tenho investimentos no valor de 3 milhões, totalizando o meu patrimônio 9 milhões. Aí eu escolho destinar a minha casa, que eu moro com a minha família, que vale 3 milhões, eu tendo um total de 9 milhões, para ser destinado ao bem de família. Então eu vou clausular lá no registro de imóveis, na matrícula do imóvel, que eu não estou devendo uma certidão negativa de débito, que eu não estou devendo ninguém, e aí eu posso clausular esse bem como bem de família. Tá? Então, a lei exige que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido. Então, repetindo, uma coisa é o bem de família legal, que a lei 8.009 de 90 protege, outra coisa é o bem de família convencional, que eu escolho, mas eu só posso escolher se o meu patrimônio for de um montante tal cujo bem não exceda a um terço do meu patrimônio total. Então, por isso que eu estou dando o exemplo de eu ter um patrimônio de 9 milhões e uma casa de 3 milhões, e aí eu vou clausular essa casa como bem de família convencional. Espero que estejam entendendo o que eu estou falando, tá? Bom, vamos lá. O artigo 1711 a 1722 vão falar sobre o bem de família convencional no Código Civil e tem que haver o registro do título no registro de imóveis, como eu falei para vocês. Então, eu me dirijo ao registro de imóveis e aí eu vou registrar, clausular aquele bem como bem de família. Tá? Então, bem de família. Vou apresentar certidão negativa de débitos, não estou devendo ninguém, não estou em fase de execução. A minha certidão negativa é negativa, porque se hoje você for obter uma certidão negativa de débito e tiver alguma dívida em alguma execução em trâmite, vai aparecer e aquela certidão negativa ela será positiva. E aí você não vai poder, não vai poder clausular o bem de impenhorabilidade. Tá? E nem pode concluir um inventário. Eu estou fazendo um inventário agora que a pessoa faleceu e aí o cônjuge não sabia que o marido tinha uma dívida junto ao imposto de renda e tinha inclusive uma execução. Tá? Então tinha uma execução fiscal, isso se chama dívida ativa. Dívida ativa é quando a pessoa tem uma dívida contra as fazendas públicas, seja municipal, estadual ou federal. Então, dívida de imposto de renda é dívida federal. E aí não conseguimos concluir o inventário, porque a dívida está em 12 mil reais. Então, ele tem que pagar a dívida para poder resolver o inventário. Eu só posso finalizar o inventário quando não tem dívida, porque essa outra lenda urbana que a gente ouve por aí é que a dívida morre com o morto, e não é assim. Tá? Então, quem paga a dívida do falecido é o espólio dele, é o que ele deixou de bens. Então, tem que ser pago para resolver o inventário e fazer o formal de partilha. A Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, vai também nos dizer que há uma necessidade de fazer o registro no registro de imóveis, de acordo com os artigos 260 a 265 da Lei 6.015 de 73, que é conhecida como LRP, Lei de Registros Públicos. O 1715 fala que mesmo que eu clausule o meu bem com impenhorabilidade, as dívidas de PTU e condomínio, elas também vão fazer com que eu perca o bem. Tá? Então, que são obrigações próprio terreno, que eu deixei aí um espaço para vocês completarem aqui, né? Então, as dívidas de PTU e condomínio podem gerar a perda do bem, mesmo que o bem tenha sido clausulado com impenhorabilidade. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Qual é a única possibilidade de perder o bem destinado à moradia da família quando tem uma cláusula de impenhorabilidade? IPTU e condomínio.
E quais são as possibilidades se eu não tenho nenhum gravame, nenhuma cláusula no meu imóvel que eu destino para a moradia da minha família? As hipóteses do artigo 3º, que a gente já acabou de verificar. Tá? Então, financiamento do imóvel, financiamento do Construcard, pensão alimentícia, hipoteca, fiança, IPTU, condomínio, quando foi obtido por produto de crime, essas hipóteses a pessoa vai perder o bem que ela mora com a família dela, caso haja uma execução para o pagamento da dívida que foi contraída. O 1719, ele prevê que, comprovada a impossibilidade de manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a subrogação, que é a substituição, dos bens que o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público. O que quer dizer isso aqui? Então, vamos supor que João tenha clausulado o bem destinado à moradia da família como bem de família, convencional. Então, clausulou. Mas ele pode subrogar esse bem. Exemplo. Poxa, o IPTU e o condomínio estão muito caros. Hoje eu atendi um casal de clientes que a mãe faleceu, a mãe do rapaz, né? E o pai herdou um apartamento no Leblon. Na verdade, eles herdaram apartamento no Leblon no valor de 10 milhões de reais. Mas o pai, como eles é um cônjuge sobrevivente, ele tem um direito real de habitação. Só que o condomínio está impraticável. Né? E aí, todos os quatro são os três filhos e ele. Então, quatro herdeiros, né? Porque no caso eles eram casados pela separação total de bens. E aí, o pai está morando por conta do direito real de habitação, mas o condomínio, quem tem que pagar é quem está morando. Mas tem as cotas extras. E aí, quem paga a cota extra é o proprietário ou é o possuidor? Então, isso é discutível, né? Porque a regra é que a cota extra, quem tem que pagar é o proprietário. É igual no contrato de locação. Se você está alugando o imóvel, você que é o locatário tem que pagar o condomínio, que é você que está morando, então tem que pagar. Agora, a cota extra, ela é discutível. Por quê? Porque implicitamente aquela obra na fachada, a mudança, na construção de uma churrasqueira, enfim, aquilo iria valorizar o imóvel. Então, é discutível, tá? Mas poderia haver o pedido de subrogação. Então, não estou aguentando pagar o condomínio. Vamos subrogar? Eu tenho esse bem de família, ou eu tenho esse direito real de habitação. Aliás, eu tenho uma aula sobre isso no YouTube, que é uma aula completa sobre a questão da subrogação, da substituição. Então, a gente pode sim requerer a subrogação. Então, tanto do bem de família quanto do direito real de habitação, que inclusive, eu falei para vocês essa semana passada, né, teve um julgado a respeito dessa relativização do bem do direito real de habitação, que são parecidos. O direito real de habitação é para o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, e o bem de família destinado para a moradia da família. Então, em ambos os casos, eu posso pleitear subrogação, que é a substituição de um bem pelo outro. Aí tem que ter autorização judicial. Tá? E que hoje, como tem muita coisa sendo resolvida de forma extrajudicial, o advogado pode muito bem ir lá conversar com o registrador, no registro de imóveis, e se todos estiverem concordes, podemos fazer essa subrogação. Cancela o bem de família daquele imóvel, passa para outro. Né? Então, isso pode ser feito de forma consensual. O acordo é sempre a melhor solução. O 1721 prevê que a dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Tá? Então, divorciaram. Extinguiu o bem de família? Não, não extinguiu. Tá? Mas o parágrafo único diz assim: ó, dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família se for o único bem do casal. Então, vai extinguir por ordem judicial. E aí ela vai poder vender esse bem para comprar um outro de menor valor e, se tiver herdeiros, poder fazer a partilha e não ficar onerada com aquele custo de manutenção daquele imóvel. Né? Porque isso acontece, tá, gente? Então, aqui no Rio de Janeiro, em São Conrado, que é um bairro que os imóveis são super caros, eu fiz uma negociação dessa. A viúva ficou num bem que ela não estava suportando pagar o condomínio e o IPTU. Eu falei, minha senhora, antes que a senhora venha a ser executada, que os imóveis são do filho, dos filhos, mas ela, como viúva, ela tem o direito real de habitação. Então, antes que
venha a perder por dívida de IPTU e condomínio, é melhor a senhora se mudar, né? E nós, por acordo, vamos substituir esse imóvel em São Conrado por outro de menor valor para que a senhora tenha garantida sua moradia, né? Mas não vai ser nesse lugar por conta de não suportar os custos da manutenção daquele bem. Então a gente precisa colocar a mão na consciência, tá? Igual o imóvel que está em inventário. O inventariante ele acha que ele tem alguma vantagem, ele não tem, tá? Porque ele vai ser o responsável por gerir o inventário, por administrar o inventário. E se naquele inventário, né, no espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, tem um bem que é um imóvel que está alugado ou que está vazio, tem que pagar IPTU e condomínio, sob pena de quê? De perder, porque vai ser executado. E se não tiver dinheiro para pagar, o que que vai acontecer? O bem vai ser penhorado. Então, isso é muito sério, muito sério. Então, é colocar a mão na consciência e falar: caramba, eu não tenho condições de suportar isso aqui, então vou dar um jeito de procurar outro lugar que eu possa custear, né? Melhor do que vir a perder o bem. O 1722 prevê extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Então, ambos os cônjuges faleceram. A cláusula de impenhorabilidade cai, tá? E os filhos, a maioridade dos filhos também, a cláusula de impenhorabilidade vai cair, porque de uma certa forma é uma proteção. Mas esses filhos, alcançando a maioridade, não podem estar sujeitos à curatela. O que é curatela? Representação legal do maior incapaz. Então, a pessoa alcançou a maioridade, 18 anos, ela já responde pelos seus próprios atos, né? Essa disciplina não tem simulado. Não tem porque essa disciplina é CCJ, não é ARA. Tá? Então, não tem simulado aula normal. Eu acho que por isso que alguém perguntou lá no grupo se hoje ia ter aula. Eu falei que sim, aula normal, né? Porque essa disciplina não tem simulado, porque ela é uma disciplina do currículo antigo, tá? Aí não vai ter simulado. A nossa avaliação vai ser, deixa eu ver aqui que eu anotei, ela vai ser na primeira semana de novembro, tá? Dia 1º de novembro, tá? Então, não, 1º de novembro, não. Dia 8 de novembro, porque não tem simulado, então a nossa prova é dia 8 de novembro. Então, hoje é dia 4, a gente tem 11, 18, 25, 1, e aí o 8 de novembro é a nossa prova, tá? Então, a prova vai ser por aqui. Eu vou fazer uma prova pelo Teams mesmo, tá? E aí vocês vão fazer a prova aqui com o Forms que eu vou fazer de toda a matéria que eu estou dando, tá? É, como eu informei, não tem simulado. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre curatela. Curatela é a representação legal do maior incapaz. E aí, se essa pessoa for maior de idade, mas ela não estiver gozando das suas faculdades mentais, aí vai ter que ser interditada e curatelada. E aí, obviamente, que a impenhorabilidade vai. Bom, deixa eu seguir aqui. A impenhorabilidade vai se manter, tá? Aqui a gente acaba a aula do bem de família. Eu vou começar a dissolução da sociedade conjugal para a gente antecipar o máximo possível aqui. Acredite, você tem forças para chegar onde quiser, basta querer. Então, aqui a gente termina na aula 10. Eu vou colocar também esse slide para vocês no arquivo. Vou parar de compartilhar aqui, compartilhar a aula 1.